Paz, meus queridos. Bom dia. Eu sei que muitas vezes você precisa de respostas, mas Deus não pode responder onde não existe fé. E saiba, o inimigo, o diabo, ele não fugirá, ele não sairá nesse lugar onde existe medo e incredulidade. Por isso, nessa manhã, a palavra que vem aos nossos corações é: ore com fervor, ore, clame, peça ao Senhor para aumentar a sua fé e ser cheio do Espírito. Porque quando Deus sopra o sopro do Espírito, todos sabem que Ele chegou. E a manifestação que acontecerá no derramar do Espírito nos últimos dias será uma imensa alegria do Espírito Santo habitando nos filhos de Deus. Queridos, enquanto o mundo fica nessa nuvem de melancolia, de tristeza, o testemunho do povo de Deus será de pura alegria. Enquanto, meus amados, os alicerces de toda a nossa sociedade estão querendo ser arrancados, o inimigo e seus adeptos estão querendo arrancar os nossos valores e princípios, os seguidores de Jesus Cristo serão vistos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando a Deus em meio aos escombros, oferecendo ajuda e esperança aos mais necessitados. A diferença será visível entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, meus amados, para que a nossa vida flua bem, nós precisamos dessa manifestação de alegria mais do que nunca. Nós precisamos mais do que nunca ser cheios do Espírito Santo, vivenciar um derramar do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas famílias, nos lugares por onde passamos. Amados, dia após dia eu ouço até o povo de Deus dizendo: é só isso que existe na caminhada cristã? Temos sempre de ficar ligados em sofrimento, em desafios e provações? O Senhor não fala mais? Ele não cura mais quando oramos? Onde está o milagre que sua palavra promete? Mas deixa eu te dar uma resposta muito simples para todas essas perguntas. Milagres e curas se tornam possíveis pelo e através do poder do Espírito Santo. Aleluia! O livro de Atos, ele nos diz que Estevão era um homem, ali no capítulo 6, no versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, um homem cheio de graça e poder, e em consequência, ele fazia grandes prodígios, grandes sinais e milagres, maravilhas no meio do seu povo. Então, meus amados, se nós formos honestos diante do Senhor, muitos de nós têm que admitir que perdemos o coração para essa tamanha fé, que a nossa fé reduziu, que estamos incrédulos, que estamos frios. Algo mais acontece quando o Espírito Santo vem, meu irmão, minha irmã. Ele abala tudo que está à vista, tudo que está ao redor ele abala. Nós vemos aqui, lendo na palavra do Senhor em Atos, no Pentecostes, os líderes religiosos em Jerusalém, eles ficaram completamente desnorteados com tudo aquilo que eles viram acontecer nos seguidores de Jesus. Eles tentaram conter aquele efeito do impetuoso sopro do céu que desceu sobre eles. Mas o Espírito Santo se moveu em Pedro, ungindo-o a dizer:
Vocês podem até nos ameaçar e prender, mas não podem parar esse vento impetuoso que está soprando sobre a terra, o Espírito Santo que está tomando conta das nossas vidas. Vocês podem até calar a nossa boca, mas não podemos parar de falar. Deus soprou sobre nós, nos ungindo, nos fortalecendo, nos capacitando, e temos que declarar a palavra que Ele nos deu. Com o sopro do Espírito Santo, com o derramar do Espírito Santo, eles foram cheios de força, autoridade, ousadia e poder do céu para anunciar a palavra da salvação. Queridos, e então nós vemos que os crentes no Pentecostes se uniram num grande encontro de louvor, e ali eles oraram. E nós podemos ler isso em Atos no capítulo 4, no versículo 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. A Bíblia diz que nos últimos dias tudo que puder ser abalado será. Esse abalo vai incluir a igreja, a eleita do próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 12, a voz do qual abalou então a terra. Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Queridos, se alguém nasceu de novo, esse poderá receber o Espírito Santo quando clamar com perseverança, como fizeram os discípulos aqui. O Espírito Santo é dado somente aos que pedem. Ore, portanto, meus irmãos, para que o Espírito Santo traga de volta o teu fogo, a tua paixão, o teu amor, e que renove completamente a tua fé, que lhe atraia para muito mais pertinho do coração dele. E a alegria que tanto queremos é fruto do Espírito Santo. Como povo eleito de Deus, devemos cantar em alta voz, celebrando com júbilo o Senhor. Devemos louvá-lo, sentindo vontade ou não. Devemos orar, sentindo vontade ou não. Devemos falar com Ele, sentindo vontade ou não. As Escrituras dizem que Deus habita no meio dos louvores. Você, com sua adoração, o chama mais perto de você. Assim, quando acontece um derramar do Espírito Santo, Ele nos capacita com dons espirituais. Dessa forma, meus queridos, esses dons que nós vamos recebendo ao longo da nossa caminhada, eles devem ser usados para abençoar aqueles que estão próximos a nós, a comunidade, os necessitados. Esses lugares por onde nós passamos, nós devemos abençoar. É extremamente importante usar esses dons do Espírito Santo, baseando-nos em tudo que Paulo nos disse, que nós devemos usar em prol do próximo, ajudando, renovando as forças. Queridos, Jesus nos incentiva através da sua palavra que nós oremos mais. Porque Ele nos diz em Lucas 11 que quando buscamos,
recebemos. Quando batemos, se abrirá. Então, Jesus mesmo está nos incentivando que nós buscamos, que nós batemos com orações perseverantes para receber tudo aquilo que precisamos do Senhor. Queridos, o corpo de Cristo é perfeito quando todos andam em sintonia, quando o Espírito Santo tem o controle de tudo. E assim nós podemos ver na palavra do Senhor escrita em 1 Coríntios, que nos diz: no capítulo 12, no 12 e 13: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo usa aqui a metáfora do corpo humano para descrever a unidade que precisa haver entre os cristãos em Cristo. Um é o braço, a mão, do qual ele é a cabeça. Assim como o corpo tem várias partes diferentes, todos os crentes juntos formam um só corpo em Cristo. Além disso, todos foram batizados em um só corpo pelo Espírito Santo, e assim, se clamarmos, receberemos o privilégio de sermos cheios pelo derramar do Espírito Santo. Cada parte do nosso corpo e do corpo de Cristo desempenha um papel único e essencial, e nenhuma das partes pode se considerar insignificante ou dispensável ou que não faz falta. Não. Todos são necessários no corpo de Cristo. Da mesma forma, cada cristão tem dons espirituais que lhes são concedidos pelo Espírito Santo. E esses dons são dados por Deus para a edificação da comunidade da fé. Assim como o corpo não é feito de apenas uma parte, a comunidade da fé, o nosso ministério, a nossa igreja é composta por vários membros, vários indivíduos, pessoas com diferentes dons. E por isso, meus queridos, é essencial nós reconhecer e usar esses dons para fortalecer a nossa igreja, a nossa comunidade e aprofundar a fé de todos. Queridos, em Lucas 11, Jesus ensina aos seus discípulos sobre a importância da oração perseverante. Queridos, nós vemos que ali ele conta uma parábola de um amigo que insiste em pedir pão a outro amigo, mesmo quando inicialmente é recusado. Mas nós vemos que aquele amigo acaba cedendo porque o outro insiste. E então ali Jesus mostra para nós a necessidade de nós persistir em oração. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 11: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. E aqui nesse texto, Jesus está encorajando os seus discípulos a pedir, buscar, bater
e Ele nos incentiva e encoraja hoje também. Ele prometeu que os que pedem recebem, que os que buscam encontram, e quando batemos a porta vai se abrir. Essa exortação de Jesus demonstra a importância de nós perseverar em oração e buscar a Deus com tudo, com todo o nosso coração, toda a nossa insistência e diligência. Ele promete que Deus, sendo bom, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Mas se você ficar na inércia, nada vai acontecer. Então, pedir, buscar, bater, e então você terá exemplos, testemunhos de resposta à tua oração. Aleluia! Na Bíblia, quando nós vamos folheando, nós encontramos exemplos poderosos de pessoas que pediram, buscaram e bateram com fé e obtiveram respostas surpreendentes. Um desses foi Elias, um homem comum como eu e você, que orou fervorosamente para que não chovesse durante 3 anos e meio. E sabe o que aconteceu? Deus atendeu a sua oração e o céu somente enviou chuva de novo quando ele insistiu em clamor a Deus para que novamente chovesse. Esses exemplos demonstram, meus irmãos, que o poder da oração perseverante pode trazer resultados extraordinários, movendo-se dentro da vontade de Deus, movendo o céu a teu favor. Então, meus amados, no dia de hoje fica a mensagem de que devemos continuar perseverando em pedir, buscar e bater. Jesus nos encorajou a continuar pedindo, buscando, batendo. Afinal, Deus ouve nossas orações e responde de acordo com aquilo que é melhor e dentro do seu próprio tempo. Mesmo que a resposta não seja imediata, meu irmão, não desista. Continue, persevere. Você precisa confiar na bondade e na compaixão de Deus. É muito importante que continuemos a pedir o revestimento, a pedir o derramar, a pedir os dons espirituais, curas, sinais e maravilhas, e que também nós peçamos todo dia pelo derramar do Espírito Santo sobre nós. Há uma graça especial quando nós buscamos a Deus por causas que estão em seu coração. Além disso, meus irmãos, nós também devemos buscar agir ativamente de acordo com as nossas orações, estudando a palavra, vivendo em comunidade, vivendo segundo a palavra de Deus e buscando viver em harmonia com a vontade de Deus. E então, num derramar do Espírito, nós somos chamados a reconhecer e usar os dons espirituais para abençoar a comunidade e fortalecer a fé. Meus amados, Deus ouve as nossas orações e nos dá o que precisamos. Então não desista, meu irmão. Continue buscando, confiando que Deus é bom e responderá de acordo com a sua vontade perfeita. Então eu quero encerrar o meu devocional deixando-vos essas gloriosas palavras de promessas que nós encontramos em Isaías 51. Isaías 51, 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela,
ações de graças e músicas também. Voz de cântico haverá neste lugar. Aleluia! E meus amados, eu quero concluir com a palavra que está em Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a própria glória. Aleluia! Que são plantação do Senhor para que o próprio Deus seja glorificado. Tudo na tua vida pode ser transformado. A tristeza em louvor, a miséria em prosperidade. Tudo será transformado quando você estiver no centro da vontade de Deus. Amém?